Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante, seja bem-vindo à nossa sala de estar aqui do programa Em Pauta. E na pauta de hoje a gente vai falar sobre saúde. A gente tem a grata satisfação de receber, além do médico pediatra, o nosso amigo, Dr. Dieb F1. Dr. Dieb, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer estar sempre com você. Olha, gente, nesse período agora, né, outono e inverno, já começa, principalmente aqui na nossa região centro-oeste, esse período mais seco. Então, para a gente tratar sobre essas questões respiratórias, eu trouxe aqui para a gente bater um papo, na verdade não uma entrevista, mas um bate-papo mesmo aqui, interativo com o Dr. Dieb F1, para a gente falar sobre essas questões. Dr. Dieb, tem se intensificado muito, né, nesse período agora, outono e inverno, começa abril. E como nós estávamos até comentando, né, se estende até depois de junho, julho, e as crianças sofrem bastante, né, nesse período, né? Todos sofrem, mas principalmente essa faixa etária da criança menor, principalmente até os 5, 6 anos de idade, e os idosos também, e aquelas pessoas que têm alguma doença crônica ou doenças de incapacitantes. Então essas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade de lidar com isso por causa do sistema imunológico, que é muito baixa ainda a defesa dele, então ele tem uma resposta mais difícil, mais retardada. Bom, e agora tem se intensificado muito, principalmente as gripes, H1N1, e a gente tem ficado, nós leigos, por exemplo, a gente não sabe, né, diferenciar uma gripe, um resfriado. Qual seria essa, chegando aí, né, o H1N1, que eu gostaria que o senhor pudesse explicar para nós e também para os nossos assinantes. Infelizmente, você disse que nós leigos, infelizmente todos nós estamos ficando leigos cada vez mais com o avanço dessas doenças, da inteligência desses vírus, que a gente sabe que desde sempre falamos que são vírus mutantes. Por que são vírus mutantes? São vírus que se transformam. Então eles criam, a cada ano eles criam uma cara nova. Então é como se você pegasse um bandido que ele se mascara para se defender e não ser atingido. Então eles têm essa inteligência e eles mudam, então, de estrutura genética, estrutura proteica. Com isso eles aumentam a resistência deles aos nossos tratamentos, e que geralmente são tratamentos mais difíceis, porque o vírus, você tem muito pouca arma para combatê-lo. Com relação ao período, realmente é um período que traz muitos transtornos, porque depois, quando você começa a entrar nesse clima mais seco e em seguida você já entra no clima frio, a gente tem uma baixa da nossa defesa, porque onde inicia a nossa defesa é nas fossas nasais e nas vias aéreas, principalmente nariz e boca é a porta de entrada. Então nessa porta de entrada, nesse período, resseca mais essa mucosa, ela diminui sua defesa, e na época fria isso também há uma diminuição por causa da contração, porque o frio faz às vezes vasoconstrição e não vasodilatação. A vasodilatação nos defende melhor, porque chega mais facilmente através do sangue os fagócitos, os nossos elementos de defesa. E nesse período, até mesmo nós temos chamados cílios, que eles fazem um batimento mucociliar nasal, que carrega essas secreções, diminui a penetração desse vírus, então ele faz uma defesa. E nesse período, ele acaba se contraindo e dificultando esse batimento mucociliar, isso diminui. Então, com isso faz com que facilite a entrada desse vírus, e dependendo do sistema de defesa que cada pessoa está naquele momento, ele acaba tendo uma agressão maior ou menor, ou pode ter até uma certa resistência a se defender. Então, por isso que é importante que a gente tenha mais alguns cuidados que a gente vai dissertar mais à frente sobre essas defesas nossas.
Olha, para você que está entrando agora aqui no nosso canal no YouTube, ou para você que está nos assistindo agora também no nosso canal 14 aqui da NET, nós estamos aqui no programa Em Pauta, num bate-papo com o Dr. Diebe Afiuni, pediatra aqui na cidade de Anápolis, e falando sobre essas questões de doenças respiratórias, sobretudo para as crianças que mais sofrem também, os idosos, é claro também, mas claro na nossa pauta aqui infantil, e em função desse período seco, mas nós adultos também aproveitamos para pegar umas dicas, sobretudo muito interessantes. Falando em dicas, a gente precisava diferenciar, viu, doutor? H1N1, quais seriam esses sintomas, ou se eles mesmos se parecem demais, o que às vezes até fica ruim para a gente poder, poder remediar, digamos assim, né? H1N1, resfriado, uma gripe, para a gente poder entender pelo menos um pouquinho melhor. Então, olha só, vou tentar ser bem prático. A gripe, ela tem a sua principal causa é o influenza. O influenza, ele tem o influenza A, B, C. O influenza C, ele é o que nos dá menos problemas, digamos assim. Então é uma gripe mais leve, mais suave. E o que está trazendo realmente esse desconforto maior é o influenza A. O influenza A, ele tem, que é o principal, que é o H1N1. Então, quando coloca esse nome H1N1, é a forma com que ele se apresenta. Hoje tem vindo outras cepas, que aí já se dividem, já são as cepas. O grupo, então, é influenza, o influenza A, e os sorotipos, as cepas novas, são essa classificação do H1N1. Então, o H1N1, ou a gripe influenza A, ela tem uma capacidade maior de agressão, de agressividade. O organismo responde um pouco pior, porque o que eu falei no início, esse vírus, ele tem uma inteligência maior, ele tem um armamento melhor, digamos assim, para nos combater. E o resfriado é uma coisa mais leve. Resfriado, às vezes você pode ter processo febril, às vezes ele te dá um pouquinho mais de incômodo, porque ele te dá um pouquinho daquele mal-estar todo, é um pouco mais constante, então te incapacita um pouco. Mas a gripe não, a gripe vem com uma febre mais forte, uma febre alta, ela vem com dor de cabeça, ela vem às vezes com mialgia, que é a dor muscular pelo corpo, ela vem com uma certa fadiga, ela diminui o apetite. Então tudo isso são sintomas que eles acabam trazendo um prejuízo maior para a sua saúde. Então ela também traz sintomas de coriza, de rinorreia, secreção, tosse, dor na garganta. Então essa influenza A, H1N1, ele traz sintomas mais fortes e traz algumas complicações maiores, que é a síndrome respiratória aguda grave. Então essa síndrome respiratória aguda grave é a que leva muitas vezes ao óbito, à morte. Então ela traz um prejuízo porque ela ataca a via aérea respiratória, tanto superior como inferior. Forte, né? Ela é mais forte e é mais agressiva. Então essa é a temida. Derruba o indivíduo, literalmente. Derruba o indivíduo, literalmente. Então essa é mais ou menos a diferença da gripe e do resfriado. E geralmente existe um período, né, de agressividade do vírus, que às vezes ele vai até uma semana. Então muitas vezes, por isso que a H1N1 às vezes ela ultrapassa esse período de agressividade, de sintomas e de sinais. E o resfriado não, ele depois do terceiro dia ele já começa a abrandar e começa a melhorar os sintomas, os sinais, a saúde da pessoa começa a voltar, mas sempre demora um pouquinho mais. Quais os cuidados que a gente deveria ter para pelo menos tentar evitar agora nesse período, doutor Diebe? Além da vacinação, né, que com certeza já vai começar agora no mês de abril, mas as crianças inclusive entram, né, nesse grupo, né, que vem da vacina pelo Ministério da Saúde. Exato. O grupo de vacinação inicial, ele abrange, desde que não mude nada, porque sempre às vezes mudam, mas eu vou falar o que está hoje, ele vai atingir esse grupo de 6 meses a 5 anos,
Já ouvi dizer que talvez seja até 4, então não tenho muita certeza ainda, vai depender do que eles vão planejar. Mas geralmente é assim, até os 5, os idosos acima de 60, pessoas com deficiências imunológicas, com doenças graves, doenças crônicas, então essas pessoas são prioritárias. E os profissionais da área de saúde, não vamos esquecer desse lado que nós tivemos infelizmente um óbito que provavelmente tenha sido por H1N1 de um pediatra em Goiânia nesse final de semana, por provavelmente atendimento a alguma criança infectada pelo vírus. Então esse é o grupo. Duas crianças, né? Então esse é o grupo que vai ser priorizado, mas existem as vacinas na rede pública, mas eu acredito que nós ainda não, nós não estamos ainda nesse sinal de tanto alarme, mas nós temos que ter cuidado, isso é óbvio, mas não temos que entrar em desespero. Nós vimos que hoje mesmo em Goiânia as filas estão e não vão conseguir vacinar todos, né, claro. Na rede particular. Na rede privada mesmo, na rede particular. Porque a rede pública ainda não começou o processo de vacinação. Eu soube que eles vão distribuir 600 senhas hoje para esse público, que tem gente lá que vai estar desde as 2 horas da manhã. Nos shoppings, eu via o pessoal na movimentação em shoppings, em outros até na porta de convênios médicos, né? Sim. Então, assim... O medo da epidemia. O medo é grande, realmente, né? Nós tivemos no passado que é mais ou menos a gripe, que foi a gripe espanhola, né? Que matou milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas eu acho que existe um certo preparo hoje, muito maior do que o que existia. Nós temos a vacina. A vacina ela tem uma duração, por isso que ela tem que ser feita todo ano, né? Então, geralmente, ela tem esse histórico e científico de duração de 1 ano, por causa dessa mudança de cepa, que aí se prepara quais são as cepas que estão ocorrendo para se preparar para as vacinas para o ano seguinte. Mas, normalmente, a partir dos 10 meses, parece que já começa a cair um pouco a imunidade com relação a essa vacina anterior. Por isso que é necessário que se faça anualmente e que venha uma nova. Então, assim, muitas vezes o pessoal pergunta por que não já deixaram preparada essa vacina? Porque ela existe um tempo de preparo, ela existe um tempo de estudo para que se faça quais são essas cepas que nós vamos trabalhar nessa vacina agora. Qual é exatamente o vírus? Então, não tem como você deixar já preparado de um ano para o outro. Então, os estoques acabam, é muita gente, né? A população é muito grande. Olha, só no início desse mês de abril, que a gente está gravando esse programa hoje, foram registrados até dia 3 de abril, para a gente exemplificar, né, para o pessoal que sempre nos acompanha através também do YouTube, 35 casos de influenza A, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Então, por isso que já começou toda essa repercussão logo no início desse mês de abril. Lembrando que a vacinação a nível nacional, né, a campanha de vacinação começa no dia 16 de abril. E aí já vem das lideranças, né, pedirem para antecipação, justamente por esse medo que a população vem sofrendo. Mas a priori, até o momento, o Ministério da Saúde ainda não se posicionou a favor, até esse primeiro momento, né? No início agora do mês de abril, antes de começar a vacinação. Justamente para não causar, eu penso, esse alarde, porque tudo tem essa consequência também. Eles pensam sobre isso também. Não é, doutor Jefferson? Está programado para o dia 23 de abril, né? Pelo menos foi uma programação que foi feita. E eu acredito que talvez até venha um pouco antes, não sei. Mas existe uma questão de... programa, exato. Aleatório, exato. Assim, né? Até justamente para não criar... Existe até esse contrato com o Instituto Butantan que está se elaborando, então tem tudo isso para se fazer. Porque também não tem demanda suficiente para todo mundo. Não tem. Nem para o grupo, quanto mais para todo não mundo, tem. Né? Nós estamos tendo problemas, né? As mães que às vezes estão aí nos ouvindo, nos assistindo, nós estamos tendo problemas às vezes com a penta, com algumas vacinas de rotina do calendário vacinal, que às vezes tem se atrasado, chega, acaba. Então, imagina agora numa emergência, numa urgência dessa, né? Então, acaba.
É inevitável mesmo. E acho que, assim, é preciso que a gente tenha um pouco de cuidado para não entrar em desespero, porque se a gente tiver os nossos cuidados, que nós vamos falar daqui a pouco, são os que a gente mais conhece, mas que a gente precisa estar relembrando, porque muitas vezes as pessoas não têm o cuidado devido e é por isso que muitas vezes acontece. Então, uma coisa que é preciso pensar, porque como aconteceu isso assim, mais cedo do que o esperado, porque normalmente isso começa por volta de maio, né, final de abril, maio. Eu acredito que a globalização dos fatores, a globalização é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo traz muito problema. A doença que está lá do outro lado do mundo, ela está aqui em 5 minutos. 5 minutos eu estou exagerando, mas numa viagem ela já chega aqui de volta. O vírus então, ele viaja também. Viaja com a gente, nós que trazemos. Então, esse período agora, muitas viagens para o hemisfério norte, que é onde a coisa começou a acontecer, e trouxeram isso para cá. Então, as pessoas que estavam viajando a passeio, a trabalho, etc., mas muita gente hoje, Europa, Estados Unidos, está o tempo todo e com uma grande facilidade, então isso faz também com que a gente traga o problema para nós, coisa que era muito mais difícil de acontecer. Então, assim, nós temos que pensar também que as mudanças climáticas que estão sendo provocadas pelo próprio ser humano, pelo meio ambiente, elas fazem com que o período que a gente tinha, o que é inverno quando é inverno? Às vezes ele começa antes, ou às vezes vem depois, o outono também, o verão. Então está tudo se bagunçando. Não está totalmente bagunçado, mas está se bagunçando. E se continuar, vai ficar pior então. Então nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, nós temos que cuidar da nossa inteligência, que nós somos inteligentes o suficiente para saber que a gente precisa se prevenir, precisa ter cuidados, né? Então, se você tem todos esses cuidados, claro que a gente vai ter muito menos problemas. É inevitável, né? E os cuidados que a gente deve ter, além de... E os cuidados, Brenda? E os cuidados, então, vamos falar. E os cuidados? Então, nós temos que pensar primeiramente, claro, que na vacina. E pensar também que quando você vacinou, você não saiu de lá e já está livre, porque ela leva às vezes até 2 semanas, em média. As pessoas têm medo de se vacinar achando que vão ficar doentes. Pode acontecer? Boa pergunta. Isso é só medo, isso é mito. Não é verdadeiro. E muitas vezes há coincidência, que a pessoa às vezes está começando com a gripe, vacinou, porque e o período da vacina fazer o seu efeito real, ele leva em torno dessas 2 semanas. Então, nós temos que ter um pouco de calma e bom senso. Então, o que são os cuidados? Primeiro é manter o ambiente sempre um pouco mais úmido. Cuidado com a umidade também, porque muitas vezes a gente vê uma umidade tão grande em determinado ambiente que você formou um mofo e etc. E você vai ter um outro problema, principalmente quem tem a tendência a ter as alergias ao ácaro, ao mofo e etc. Então, manter uma certa umidade com umidificadores. Então, aí no mercado tem um preço razoável, acessível, né? Então, umidificadores. Segunda coisa, mãos. Isso aqui é o principal fator de transmissão. Não existe outro mais importante do que esse. Então as mãos têm que se manter sempre limpas. E as crianças é tão difícil isso? É muito difícil. Para a criança é o pior que tem. E nós temos dados que se eu toquei nesse objeto, eu posso ter esse vírus aqui de 2, às vezes até 8 horas. Então, a Blenda veio, tocou aqui de novo, vou contaminar você, viu, Blenda? Veio, tocou aqui e levou a mão no nariz ou na boca. Ela, se eu tiver contaminado, ela vai se contaminar. Corrimão, né? Corrimão de shoppings e etc. Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Às vezes é até interessante, a gente acha que é excesso de cuidado,
mas tem que ter cuidado para não cair também. Tem pessoa que às vezes sobe sem pegar no corrimão. O ideal é esse, mas se você tiver um bom equilíbrio e conseguir, ótimo. Se não, é preferível você tocar no corrimão e depois limpar a sua mão, né? Álcool gel rapidinho, né? Exatamente. E assim, água e sabonete já resolve o problema. Se eu não tenho, posso usar o álcool gel, né? Então, esse é um outro meio de transmissão. Já estou vendo as farmácias voltarem na exatamente, do álcool. Exatamente. As prateleiras do supermercado vão acabar o álcool gel, né? Assim como acabaram com os repelentes e etc. Então é assim, vai. O que é preciso que a nossa população, não só a brasileira, mas do modo geral, entenda, é que a gente não deve trabalhar em prevenção somente nesse período de crise. A gente tem que trabalhar em prevenção o tempo todo. Por quê? Porque a gente trabalhou em prevenção agora e estamos esquecendo do vetor da dengue, chikungunya e etc. Estamos esquecendo, não podemos esquecer. Nós temos que continuar. Exatamente, né? Então, é preciso que as campanhas continuem focadas num vetor que também traz enormes e grandes problemas e continua trazendo. Então, a culpa é só do governo? Não. O governo tem sua parte, mas nós, população, temos uma grande culpa, uma parcela de culpa enorme nisso, porque se a gente cuidar do nosso ambiente, cada um cuidar do seu ambiente, eu não vou estar trazendo problema nem para mim, nem para o meu irmão em Cristo. Então, é preciso que a gente entenda que a prevenção ela tem que ser constante e contínua. Voltando então às prevenções. Aglomerações, então, é o que a gente estava falando. Então, evitar, né? Nós não vamos, assim, massificar, mas eu acho que se eu puder, nesse momento, evitar estar dentro de um ambiente fechado com um número grande de pessoas, eu tenho que evitar. Porque esse vai disseminar. Qual é o contágio? Espirro, tosse. Então, partículas de saliva. Pelo amor de Deus, gente, não espirra na cara do outro. Não, isso eu acho um absurdo. Pelo amor de Deus, né, doutor? É um absurdo. E assim, a gente às vezes está no consultório atendendo aqui de frente e a criança está tossindo na cara da gente e a mãe é incapaz de falar para ela, ó, meu filho, põe a mão na boca. Isso é simples. Põe na boca. Tosse, espirra dentro da camisa. Isso, dentro da camisa. Pega um lenço de papel. O importante também é isso. Lenço descartável. Porque o lenço antigo que se usava muito, ele contamina, né? Então, assim, ter esse cuidado na tosse, no espirro. Se eu tossi ou espirrei na mão, evito de pegar na mão da outra pessoa. Então, isso também vai transmitir. Claro que esse é o principal meio de transmissão. Então, objetos contaminados, mãos e as vias aéreas superiores. Então, esses são os principais meios de contaminação. Fala na gripe suína, que é a mesma coisa. Então, eu posso comer carne de porco? Pode. Ela vai estar cozida ou ferventada ou tal, numa temperatura acima de 60 graus. Está resolvido o problema. Não tem problema. Então, o meio de contaminação e os cuidados são, vou voltar a repetir, mãos, vias aéreas. Esses são os principais. E objetos, né, que são tocados. E se hidrate cada vez mais, esse é o grande... Tanto, né, com soro, tem tantos soros naturais aí. Aí vem, assim, o complemento que eu falei com relação, por exemplo, é um período crítico onde a gente está começando o problema. Então, ele se dissemina rápido. Se eu tenho, não estou dizendo para ninguém viajar, mas se eu posso evitar uma viagem nesse período, que eu vou estar dentro de um ônibus todo fechado, com ar-condicionado, ou um avião, da mesma forma, eu também tenho um risco. Maior do que quem está andando na rua, que está no ambiente aberto. A
uma aglomeração, né? Entendeu? Então, 200 pessoas eles então entenda-se aglomeração em tudo, né? Não tem higienização. Não tem. Então, subindo e descendo o tempo inteiro, não tem higienização. E o pior parte que eu penso do avião, realmente são aquelas mesinhas de alimentação. Também. Não tem higienização nenhuma, né? Blenda, você observa que eles fazem aquela manutenção, não sei como, porque na hora que você abre a sua mesinha, você já vê que ela está suja. Você fala assim, por isso que eu falo que é se alimentar, não obrigado. Principalmente a gente observa em algumas empresas aéreas, então, meu Deus do céu, principalmente aqui no Brasil. Melhor não. Eu também acho que, assim, vai ter muito... Não é ser enjoada não, gente, é questão de saúde mesmo. Exatamente. Né? É o que nós dissemos aqui agora, né? É prevenção contínua, constante que nós temos que ter. Então, aí qual outra prevenção que é interessante a gente fazer? É manter as fossas nasais umidificadas. Então, solução fisiológica tem muitas aí no mercado, são coisas baratas, às vezes até o frasquinho de soro fisiológico você pode pôr num vidrinho com conta-gota, que você mantém umidificando sua via aérea. E líquido. Água, para nós adultos, eu gosto até de exagerar um pouco, 2,5 litros, 3, se tomar é ótimo, mas por dia. Então, é importantíssimo você estar tomando a água o tempo todo, porque a hidratação, ela nos ajuda muito. A gente sabe que até, por exemplo, tem pessoas que se mantêm às vezes com um estado febril mais prolongado, porque a não estar se hidratando, o volume circulante sanguíneo, ele diminui e aquilo faz com que você piore o seu estado. Então a hidratação, ela melhora a melhora de todos os nossos sistemas e órgãos, porque isso vai manter o seu equilíbrio térmico, termostático. A gente tem um negócio interessante que às vezes não é do próprio assunto, mas só para você ter uma ideia do que é um líquido para o seu organismo. Tem recém-nascidos que fazem febre nos primeiros dias, porque às vezes a mãe não está tendo muito leite, então ela está tendo uma baixa ingestão e ela faz hipertermia só por isso. E muitas vezes são taxados como infecções, às vezes procuram algum serviço e acabam entrando com antibiótico desnecessário. Aí já começa a tirar a imunidade de antibióticos da criança antes da hora. Então, água. Refrigerante não, tá? Não estou dizendo que... Sucos naturais de preferência. Sucos naturais de preferência e muita água. Eu acho que água é importantíssimo. Fundamental. Dr. Diebe Fiune, médico pediatra, quero agradecer a sua presença aqui, foram enriquecedoras mesmo as dicas, e te faço um convite para voltar numa próxima oportunidade, justamente para a gente falar sobre outras questões que começam a se agravar nesse período agora, que é um período extenso, que a gente sofre muito, né, na nossa região centro-oeste, mas aí vem as famosas ites, né, sinusites, bronquites, até mesmo as alergias. Eu gostaria depois de te fazer um convite para o senhor voltar aqui para a gente bater esse papo novamente. Afinal de contas, é utilidade pública, é questão de saúde, a gente precisa falar sobre, né? Brenda, é sempre tão um prazer estar com você nos seus programas, nas suas entrevistas. Sempre que possível, realmente é interessante passar isso para a população, porque muitas vezes a gente até pensa, por que nos programas de governo não existem orientações tão importantes dentro da própria escola ou para os pais? Então, assim, isso é uma coisa que é necessário. E vocês fazem isso muito bem, porque se não houvesse a imprensa para difundir isso, muitas vezes teria uma dificuldade maior das pessoas serem orientadas e acaba fazendo coisas erradas, né? Exatamente. Dr. Diebe, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Olha, com o Dr. Diebe a gente encerra o programa de hoje, já agradecendo a sua audiência qualificada e contando com ela numa próxima edição. Até lá. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa em Pauta, a sua revista eletrônica semanal.